E aí, galera, esse aqui é um corte que vocês vão assistir de uma live que aconteceu no dia 26 de fevereiro, tá? Não esquece de seguir o Luiz Celestino e também de dar uma olhadinha na mentoria dele pra ver se te interessa, tá? Eu vou deixar os links aqui no primeiro comentário, beleza? É isso aí, bom vídeo pra vocês. Eu acho que tem duas coisas aí que são importantes que às vezes a gente também não valoriza. É esse skill técnico, né, que é realmente muito importante você confiar mais e falar, cara, estou resolvendo esse problema de uma forma minimamente apresentável para uma empresa. Quero começar a ter feedback até para ir crescendo aos poucos, que nem você falou. É o cara de pau ali, é a coragem, e também um senso crítico desenvolvido de meu trabalho está bom. Mas tem outra coisa também que é muito importante, que é o que o mercado chama de soft skills, né? Ou skills pessoais, de Uhum. trabalho em grupo e tal. Que é, cara, é o nível de quão cretino você é para se trabalhar, sabe? Tipo, e isso é muito importante. E não é só a cretinice ali, né, do dia a dia, o quão bacana você é. É, cara, quanto que você está pensando no outro, o quanto que a sua comunicação agrega, né? Se você está num nível de sênior, beleza, meu trabalho está num baita nível de sênior. Sênior está pensando em como construir time, como ter uma boa sucessão dentro do time. Não é só como ele resolve visualmente o problema. Ele está pensando, eu tenho 3 júniors na minha estrutura, tenho um mid-level e tenho um sênior, que sou eu. Como que eu transformo 2 desses júnior em mid e treino esse mid para ser sênior, até caso apareça uma oportunidade para mim em algum lugar e essa empresa fique num bom lugar. Uhum. Como é que eu consigo desenvolver esse time? Isso são coisas, cara, que a gente às vezes foca muito no, cara, precisa aprender os fundamentos e não sei o que e tal. E isso vai acabar sendo uma coisa que você vai pegar numa empresa. Às vezes vai ser uma empresa até que vai te pagar menos do que aquele freela em dólar lá que vai vir, né, do Chipre para fazer jogo mobile X lá. Vai te pagar muito menos, mas vai te dar uma exposição. E não estou fazendo apologia a trabalhar por barato, mas às vezes você vai ter um time de 5, 6 pessoas lá e você vai sentir o que é ter uma dinâmica de time. Você vai Uhum. sentir o que é uma pipeline de jogos, né? Como que aquele teu trabalho passa para frente e é implementado dentro de uma Unity. É, Nossa, eu, isso eu é... acho que tem algumas vivências que elas são muito, muito importantes de carreira que a gente Cara, às isso é muito foda. vezes subestima, né? Nossa, e não tem, e isso realmente não tem preço, né? De tipo, você conseguir, cara, fazer essas associações do que é útil pro cara de 3D, que você só vai ter, às vezes, trocando experiência mesmo, né? Tipo, no dia a dia, que isso não tem como, de jeito nenhum, você só ter um feedback direto ali no Instagram, por exemplo, sabe? Da hora tá falando isso. Cara, uma coisa que é super legal, um exemplo disso, né, que eu aprendi na Wildlife, assim. Vamos usar o Zuba lá, né, como exemplo. Então, o Zuba, para quem não conhece, é um Battle Royale, assim, de terceira pessoa isométrica, né? Então, ele é uma mistura de MOBA com sistema de Battle Royale, que joga 20 pessoas ali e sai um vivo e tal. Então, são personagenzinhos ali, animais, normalmente com a cabeça bem, bem quadrada, assim, né? Foi a estética que a direção de arte chegou. E aí, vamos pensar numa skin pro Zuba. Então tem lá, não sei quantos personagens tem hoje em dia, deve ter na casa de 20 quase, animais diferentes. E cada animal desse vai ter umas 5 skins diferentes. A grande pergunta que tem que ser feita não é, lógico, é claro, qual skin vai ser mais bacana, vai, né, vender mais, tem um pouco desse aspecto comercial, mas vamos fazer uma skin temática de Natal, Halloween, sempre tem algumas coisas assim que acontecem, mas mais do que isso é o que você acabou de falar. Como que aquela skin ela se encaixa num processo de produção? Então, como que eu gero shapes que são interessantes no 2D? Porque eu acho que muita gente aqui é do 2D, né? A gente sempre está pensando em shape e tal. Mas aquele shape, o quanto que ele vai prejudicar, por exemplo, o rigging? Uhum. Então, vamos supor que eu quero fazer uma skin pirata num bicho pequeno, tipo um esquilo. Então, eu vou fazer um chapéu maior que o normal. Isso vai influenciar a silhueta geral, então a leitura já vai mudar.
Isso vai influenciar principalmente visto de cima, numa vista isométrica. Então é muito importante lembrar de como vai ser visto o personagem. Porque se for só um chapéu andando, você não consegue entender nada que está acontecendo. Sim. Então, quão grande eu consigo fazer, mas vamos supor que você queira colocar uma pena. Ou pior ainda, o pesadelo de qualquer rigger, uma capa. Como é que essa capa vai funcionar e ela vai se mexer? A gente adora pôr capa em tudo, né? Aham, Tipo, tem aham. aqueles stickman lá que tinha na. Você faz um cenário e coloca Cenários lá o de homenzinho do costas. cajado, né? Aham. Exatamente. Normalmente ele tem uma roupa de Gandalf ali, né? Tipo, Sim. é, Não uma coincidentemente cobre todo o design do personagem, né? também, importante. Mas aquilo, cara, pra rigar no 3D é um inferno. Pode E o crer. rig, num jogo mobile, ele vai ser super simples. Porque não pode custar muito. Custar em termos de processamento do jogo, né? A gente fala de budget de cada personagem. Então, League of Legends, cada personagem tem um budget que ele pode ter, incluindo tudo: polígonos, mapas de textura, Ah, rigging sim. e todo o sistema de VFX, todas essas coisas. Então, às vezes eu posso tirar um pouquinho de polígonos da modelagem nessa skin diferenciada e colocar mais um bone no rigging para fazer a capa funcionar ou não. Então, eu sei que é super complexo, eu estou indo bem além, né, na produção, e eu sei que a gente não aprende isso do dia para a noite. Sim. É super gradativo, mas essa experiência e trocar ideia com alguém de 3D, entender, às vezes até nas comunidades aí de Discord. Se tivesse uma mistura de 2D e 3D, a galera produzindo concept, produzindo tal, cara, qual dificuldade você estava tendo na minha peça? Ah, fui irrigar isso para poder animar, ou ver o que estava acontecendo, quem está fazendo o que, como traduziu o 2D para o 3D. Tem muita gente de 3D que pega um concept e traduz. Como é que ele traduziu? Isso é uma coisa que a gente avalia também no 3D, quão bom aquela pessoa é de traduzir sem necessariamente se prender só ao concept e levar o concept a um novo patamar na modelagem. Uhum. Mas não estragar o concept também, porque às vezes acontece, sabe? Tipo, a galera olha o concept, não, mas eu quero fazer no meu estilo e tal. Uhum. Não, calma, você tá numa linha de produção. Você É. tem que fazer no estilo do cara que criou aquele negócio. Enfim, saí por um monte de tangente aqui. Mas tem uma tangente legal pô, só de você falar isso já desperta a curiosidade de um monte de gente, né? Pra quem quer, talvez só pegar algum exemplo pra estudar, o Dota. Desculpa falar de Dota aqui na live de novo. Mas pro Dota, a comunidade pode criar essas skins e concepts e essas coisas, né? Então, a Valve, ela tem uma parte do site dela disponibilizada pra galera da comunidade que faz skins pro workshop. Então, se vocês procurarem por Dota Workshop Guidelines, você vai encontrar um PDF assim, explicando todas as limitações que cada personagem tem. Eles disponibilizam os modelos 3D dos personagens para você baixar, ver até onde você consegue ir. Meu TCC foi isso, por isso que eu tô falando. Eu fiz o TCC na Unesp sobre isso, né? Então eu estudei essas paradinhas, é muito legal, é muito interessante para quem quer trabalhar com jogos mais pontualmente.